Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este baita livro chamado Floradas na Serra, da escritora brasileira Diná Silveira de Queiroz. O livro mais conhecido da Diná é um livro chamado A Muralha. Não tanto pelo livro em si, mas talvez pela minissérie que foi feita no final dos anos 90, ao começo dos 2000, agora já não me lembro. Mas foi uma minissérie que ficou bem famosa na época, muita gente assistia, eu acabei vendo alguns episódios também. Me lembro, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre nenhum outro livro desta autora. O Floradas na Serra é seu livro de estreia. E é um livro muito interessante, não só pela narrativa, pela história que ela conta aqui, mas também pelo que ela conseguiu fazer neste livro. Este livro aqui, pessoal, é um livrinho que te engana. Parece que você está lendo um romancinho Água com Açúcar, né? Este aqui foi um livro publicado em 1939. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá uma foto bem bonita da autora aqui. Então, a Diná Silveira de Queiroz foi uma escritora muito bem sucedida em vida. Este livro aqui que saiu em 39, que é seu livro de estreia, vendeu feito água na época. Então, a primeira tiragem esgotou rapidamente, novas tiragens surgiram. Então, assim, foi um livro que foi meio que um fenômeno literário da época. Ele se tornou filme também com atores grandiosos da época também, tipo a Cacilda Becker. Então, não é qualquer livro, tá? Talvez você também, como eu, nunca tenha ouvido falar a respeito dele. Eu só ouvi falar a respeito de Floradas na Serra quando nós lemos no Clubão este ano A Montanha Mágica, do Thomas Mann. E aí o pessoal que fez o clube me recomendou este livro aqui, me recomendou fortemente, inclusive, né, algumas pessoas dizendo que foi o primeiro livro que leu, outras me contaram também que choraram muito lendo este livro, enfim. Eu fiquei com este livrinho na cabeça, acabei comprando então um exemplar para mim e fiz a leitura agora. E, gente, realmente é um livro que impressiona por ser o primeiro desta escritora, que, como eu ia dizendo para vocês, foi muito bem sucedida em vida. Este livro foi premiado, né, se tornou um filme, outros livros dela também se seguiram, também fizeram muito sucesso. Talvez ela não seja tão, o nome dela talvez não lhe venha à mente tão rapidamente quando você pensa em escritoras brasileiras, como vem, por exemplo, uma Lígia Fagundes Telles, uma Clarice Lispector, sei lá. Este nome talvez não seja tão conhecido, mas ela tem livros muito bons e este aqui eu fiquei bastante impressionada. Vamos ver se eu consigo convencê-los a ler este livrinho também até o fim deste vídeo. Bem, como eu disse para vocês, ele me foi recomendado quando nós estávamos lendo A Montanha Mágica. Então, sim, temos aqui uma ligação entre esses dois livros, não é à toa que as pessoas se lembraram dele, não é mesmo? Então, Floradas na Serra é uma história que se passa em Campos do Jordão, no início do século XX. Então, Campos do Jordão era um lugar muito procurado também pelos tuberculosos, tá? Eu me lembro de ter lido na biografia do Nelson Rodrigues que ele ficou internado, acho que mais de uma vez, inclusive, num sanatório em Campos do Jordão para tratar problemas respiratórios também. Então, aqui você vai acompanhar a história da Elsa. Elsa é a nossa personagem principal, está doente, está indo, então, em direção a este sanatório, né? Ela vai ficar internada ali para cuidar de sua saúde. Então, a mãe está levando essa mocinha, e nós vamos ler sobre como a vida dela familiar era, né, toda muito estruturadinha, ela já tinha um noivo também, então tudo isso fica na superfície, enquanto ela vai passar esse tempo na serra. A mãe, no começo, também quer passar um tempo ali com a filha, mas a própria dona da pensão, onde essas moças ficam hospedadas para fazer esse tratamento e tudo mais, orienta a sua mãe, fala, ó, é melhor que a senhora vá, né? Ela precisa se cuidar, ter o foco total ali na recuperação. E muitas vezes, né, é até dito aqui, né, que muitas vezes os pais atrapalhavam, né, mais atrapalhavam do que ajudavam no tratamento dos filhos. Então aquela mãe realmente acaba ficando só, né, ajudando a moça ali a desfazer malas e coisas do tipo e sai, né, sai de cena. Então nós passamos a acompanhar a Elsa e o relacionamento que ela vai criando com as pessoas ao redor. Então tem as mocinhas que também estão internadas ali, em estado até pior do que a Elsa. Quando chega, ela chega muito mal de saúde. Então a gente fica até achando que talvez ela não vá se recuperar. E o grande desejo dela é se recuperar, voltar para aquela vidinha segura, em família e tudo mais. Isso no início do livro, porque as coisas vão mudando conforme você vai acompanhando a leitura aqui de Floradas da Serra. O que vai acontecer ali? Este livro vai se tornar um romance de formação. Nós vamos acompanhando a formação da Elsa. E a Elsa, que era a personagem principal, na verdade ela é a personagem principal, muitas coisas do que acontece aqui neste livro serão contadas pra gente do ponto de vista dela.
a não ser quando algumas personagens contam suas histórias pessoais ali e tudo mais. Então, esta menina, ela acaba ficando, ao longo deste livro, em segundo plano, né? Então, essas outras personagens serão ali destacadas também ao longo dessa história. Então, é um livro que começa, né, num funil, assim, algo fechado, e vai se abrindo conforme você vai lendo. Então, você não fica apenas preso à narrativa da Elsa. De repente, você está ali lendo um livro coletivo mesmo, histórias de várias meninas, de vários outros personagens, tá? Este livro mostra pra gente, então, este período que a Elsa vive ali dentro do sanatório. Então, você vai acompanhar, olha só, este é um livro muito mais curto que o Montanha Mágica, por exemplo, tá? Este livro aqui tem apenas 200 páginas. E é um livro singelo, eu diria. Ele é escrito de um jeito muito tranquilo de se ler, tá? Ele é simples, só lembrando da frase do Erasmo Carlos, tá? Se simples fosse fácil, já teriam inventado outro parabéns a você. Então, quando a gente diz assim, este livro é um livro simples, não é de jeito nenhum de forma pejorativa, muito pelo contrário. É uma leitura que você faz sem sentir, sabe? Quando você vê, você já está terminando o livro. Principalmente se você se engajar aqui na leitura. Então, você acompanha aqui como se fosse um período intenso na vida da Elsa. É um intensivão mesmo, de vida real que ela vai viver ali. Lembra que ela vinha de um ambiente familiar super controladinho, super bom, né, digamos assim. Uma vidinha muito confortável, tá? E agora ela está tratando a tuberculose ali naquele lugar onde, como eu ia dizendo para vocês, algumas meninas têm situação de saúde muito pior do que a dela. Então, quando ela tá chegando ali ao sanatório, né, alguém vai dizer assim para ela, ali fica a casa onde as moças ficam internadas e ali é onde ficam os rapazes. Então, lá no início deste livro, você já sabe que alguma coisa vai acontecer em termos de desenvolvimento amoroso. Então, como eu já disse a vocês, este é um livro que engana. No começo, parece que você está lendo um livro infanto-juvenil. Tá? E aí você vai começar a pensar assim, tá, vou ler sobre os romances entre essas moças e esses rapazes. Na verdade, você até vai, sim, tá? Existem algumas histórias que serão levadas adiante, algumas histórias até meio tórridas, tá? Mas você tem a Elsa, por exemplo, que tinha um noivo, e ela vai acabar se interessando por um rapaz ali dentro. De novo, ó, você está dentro de uma panela de pressão ali, você está vivendo aquele intensivão. É algo meio que inevitável que isso aconteça. Essas moças estão apartadas de suas famílias, tá? Então, e é uma vidinha, quando você começa a ler ali sobre os tratamentos que elas fazem, é tudo muito doloroso. Para quem já leu A Montanha Mágica, você deve se lembrar lá do pneumotórax, né? Então, além desse procedimento, né, então você tinha um acúmulo muito doloroso de ar no pulmão que precisava ser retirado. Então, o procedimento para fazer isso era extremamente doloroso. Bom, você acha que pneumotórax é a pior coisa do mundo, mas existe também um tratamento que, a meu ver, é até pior, que era feito na época também, que é o toracoplastia. Talvez você conheça este termo como a remoção de excesso de pele ao redor do tórax, né? Então, alguém que emagreceu muito rápido, ficou com a pele bastante flácida, o único jeito é passando por procedimento estético mesmo. Então, a retirada da pele ao redor do tórax tem esse nome também. Só que quando a gente está falando de tuberculose, a toracoplastia, gente, me parece o fim do mundo, tá? Então, assim, eu tô rindo de nervoso. Você tem aqui uma necessidade de remoção de costelas, tá? Para que o pulmão seja fechado e aí existe uma chance, estou explicando de um jeito muito simplão, tá? Por favor. E aí o pulmão vai ter uma chance de ter ali a sua hemorragia encerrada, tá? A partir desta cirurgia. Era uma cirurgia, eu acabei de falar para vocês, né? Você tem uma remoção de ossos, tá? Então, isso aí acontece, e aí, geralmente, a pessoa sentiria um alívio dado o pós-operatório, obviamente, imagine, deve ser extremamente dolorosa uma cirurgia dessas. E aí você tem o resultado disso, que são as pessoas deformadas, elas tombam para um lado. Então, no início do livro, você vai acompanhando uma personagem, né? Quando a Elsa chega ao sanatório, ela vai conhecendo as meninas que lá estão também, né? Que estão ali na mesma casa de pensão e que fazem o mesmo tratamento. Então, você tem uma dessas meninas que claudica, né, que anda com uma bengala mesmo, enfim, porque ela já passou pela toracoplastia. E aí você tem, neste livro aqui também, como eu disse para vocês, são várias personagens, a gente não fica só na Elsa. Tem uma personagem chamada Lucília, que, a meu ver, é a mais interessante aqui do livro. Ela tem o arco mais interessante.
Essa é uma moça toda espevitada, linda, maravilhosa, exuberante mesmo, que está também com tuberculose fazendo tratamento aqui. Essa moça vai se envolver com um escritor que vive numa casa ali em Campos do Jordão, enfim, é um cara todo misterioso. Enfim, ela vai se interessar por este homem e eles vão viver um tórrido romance. Então você já pense aí, é um livro de 39, tá? Uma história que provavelmente se passa antes disso também. Então você tem essa moça vivendo livremente seu amor com este homem, mais velho do que ela também, este escritor, enfim, você já entendeu o que está acontecendo aqui. Só que um belo dia ela vai visitar o escritor, ela fica uns dias sem ir e tudo mais, e aí ela vai até lá e ela descobre que este escritor simplesmente não está mais ali. Ele foi embora, ele a abandonou. Então, só para você entender a gravidade da questão. Para que ela se encontrasse com este homem, ela precisava fugir do sanatório, fugir daquela pensão. Então ela escapava no meio da noite. Estamos falando de Campos do Jordão, você sabe que lá é frio pra caramba, né? Então, uma mocinha que está passando por um tratamento para a tuberculose. Ela saía no meio da noite e ia viver seu romance com este homem. Então, quando você começa a ler isso aí, você já pensa, caramba, essa moça vai ter um problemão aí, a saúde dela vai ficar periclitante ao quadrado, e não dá outra. Você junta a situação de saúde que está piorando com o abandono. Então você vai ter essa moça que se achava linda, maravilhosa, de repente sendo abandonada. Você tem uma quebra desta esperança, né? E você tem também a quebra da vaidade, a quebra do amor que, né, ela sentia, que descobre que não era, né, recíproco. Então, assim, existe uma certa depressão que vai acometê-la também. Então, ela vai piorar, a ponto dela precisar da toracoplastia. E aí você tem o fim derradeiro ali de toda a beleza, aquela, né, toda a sua exuberância. Então, é uma personagem que vai sendo quebrada aos poucos aqui neste livro. Me dá muita pena da Lucília. Né? Enfim, aquilo que ela tinha de mais importante, né, aquilo que ela valorizava, de repente, agora nem isso ela tem. O que ela tem é uma boca afiada. Então, tem um momento aqui em que ela vai ter um confronto com a Elsa, porque a Elsa vive essa vidinha, né, como eu disse, vem de uma família toda, enfim, estruturadinha, não sei o que lá, e ela vive como se fosse uma boa moça ali, super tranquilinha. Só que a Lucília e todas as outras meninas também sabem que ela tinha um noivo e que ela tá se engraçando, né, é tudo platônico, mas ela está ali desenvolvendo um relacionamento com aquele outro rapaz. Então tem um momento em que ela quase quer dar uma lição de moral nessa Lucília e você diz assim para ela, ó, pode parar, o que é isso? Você não tem moral nenhuma para falar comigo. Então ela joga algumas verdades na cara da Elsa que ela não gosta, mas ela vai engolir aquilo ali e vai perceber que a menina tem muita razão, né? E tem um momento mais para frente que ela vai receber uma carta e ela vai, né, entender que Lucília tinha passado por um abuso quando mais jovem. Então assim, existem motivos para que aquela menina, né, vivesse da forma como ela vivia, e, enfim, agora ela perdeu tudo. Então, não é que Elsa passa a se sentir culpada, mas, como eu disse para vocês, é um intensivão que ela está vivendo ali na Serra naquele momento. Então, ela está entrando em contato com realidades muito diferentes da dela. Isso está fazendo com que ela amadureça. Então, essa é a Lucília. E, gente, a história da Lucília, ela tem desdobramentos, enfim, vocês vão, fiquem tranquilos. Ah, Tatiana tá dando spoiler, calma. Tá? Tem muita coisa para você ler a respeito de Lucília aqui. Tem uma outra personagem que, gente, não tem jeito. Eu quero muito falar da Belinha, mas eu acredito que eu vou dar spoiler realmente sobre o que vai acontecer com ela. Então, se você quiser pular aí uns 2 minutos do vídeo, por favor, tá? A Belinha é a menina mais novinha aqui dessa pensão. Ela tem 15 anos, é a caçulinha. E ela tem uma particularidade, ela é toda fofinha, né, Isabel, o nome dela. Ela é toda meiga, todo mundo quer cuidar muito dela, então tem um médico muito jovem que quer muito cuidar dela, e ele deixa muito claro que eu a trato como se ela fosse minha irmãzinha. Então, você vê que todo mundo tem um cuidado com essa menina. E ela tem uma história muito engraçadinha, assim, do ponto de vista da pessoa que está conhecendo essa personagem. Chega um momento em que essa questão do engraçadinho vai se perdendo e se torna trágico. Você tem um arco completo aqui da Belinha também. Então, quando a Elsa chega, né, e a mãe coloca lá os vestidos coloridos no armário e tudo mais, a primeira coisa que ela faz quando ela conhece a Elsa é mexer nesses vestidos. E aí depois ela explica, né, desculpa, né, mexi no seu guarda-roupa, né, nem pedi permissão, é porque eu, né, só posso usar branco. E aí ela conta que a mãe fez uma promessa que para a menina melhorar de saúde, né, ela só usaria branco até os 16 anos. Ela tem 15, está para fazer 16. Então o aniversário da Belinha vai ser um evento.
E a Belinha tem a saúde mais debilitada aqui da história, né? Então você já sabe que vai acontecer alguma coisa com a Belinha. Você só não espera que aconteça no dia do aniversário, daquele jeito, né? Não vou contar o que exatamente vai acontecer com ela, mas é muito. Chega a ser chocante o que a autora fez com a Belinha ali naquele momento. Gente, dá muita pena. Dá muita pena. Então, assim, se você ainda não tinha se emocionado com este livro, quando chegar ao desfecho da história da Belinha, não tem como. É triste demais. Enfim, você tem depois, né, da história da Belinha, a história da Lucília, que também me parece uma tragédia terrível, né? Mas é que a Lucília, ela entra aqui neste livro meio que como um contraponto espevitado das meninas boazinhas. Então ela é meio que a vilã, a menina malvada aqui do livro. Então talvez você não se compadeça tanto da história dela. Mas ela é tão quebrada, né, ao longo do... Ela vai sendo quebrada aos poucos aqui na narrativa. Não tem como você não se compadecer, você não se sentir culpado por ter condenado essa menina em algum momento. Tá? Se é que isso vai vir a acontecer, tá? Para mim, ela simplesmente era uma... Para mim, ela é a personagem mais interessante do livro todo, é a Lucília mesmo, não é a Elsa, não. A Elsa é meio chatona, tá? Enfim, além da tragédia de Lucília e de Belinha, existe também o retrato do que acontece com uma criança com tuberculose, que é algo, né? Lembrando que este livro aqui me foi recomendado devido à leitura de Montanha Mágica. Lembrando que lá também, na Montanha Mágica, você não tinha crianças. Então você não tinha o desenrolar da tuberculose em uma criança sendo mostrado para você. Aqui neste livro você tem. E é de partir o coração. Então, assim, se você já leu A Peste, do Camus, né, quando a peste acomete uma criança e você tem o doutor cuidando dessa criança, né, você tem ali detalhes que, cara, ninguém quer ler. Mas, né, você precisa entender direitinho, né, o que acontecia. Quando você vai ler lá também Os Noivos, do Alessandro Manzoni, você tem uma cena com criança ali que também te quebra de um jeito. E aqui não é diferente. A autora tem um pouco mais de delicadeza, né? Tudo aquilo que ela mostrou em detalhes, que está acontecendo com a Lucília e que aconteceu com a Belinha também, ela vai te poupar, apesar dela te contar o que está acontecendo. Mas ela tem um pouco mais de delicadeza para tratar do que está acontecendo com essa criança. Então, é uma escritora que tem um domínio da narrativa, entenda isso. E é o primeiro romance dela, gente. É muito impressionante o que ela fez aqui, tá? Então, você tem esses retratos, né, dessas pessoas, né, tentando se recuperar dessa doença terrível, tá? E mais ou menos do mesmo jeito que o Thomas Mann faz lá na Montanha Mágica. A Montanha Mágica tem 20 anos a mais do que este aqui, né? Este aqui saiu em 39, a Montanha é de 24, enfim. 20 anos antes saiu o livro de Thomas Mann. Talvez a Diná tenha lido Montanha Mágica? Talvez sim, talvez não tem como a gente saber. Mas os paralelos, né, são entre os tipos de narrativas são poucos. Tá? Talvez ela tenha tido a inspiração para escrever sobre um sanatório em Campos do Jordão a partir do sanatório em Davos. Mas, afora isso, né, você não tem lá tantos pontos de contato assim nas narrativas, não. As perdas são muito sentidas, o contato com a morte é muito sentido, o contato com o limiar, na verdade, quando você está internado num sanatório porque você está tentando se recuperar de uma doença terrível, como a tuberculose, você está no limiar. Né? A sua saúde está no limiar e o ambiente também está no limiar. Você está entre a vida e a morte. Né? Você está entre a recuperação da saúde e a degringolação da saúde também. Então, assim, é o meio termo ali que você está, né? Você está na corda bamba. A Elsa, quando chega, a gente acha que ela não vai sobreviver, mas ela vai se recuperando. Tá? Então, o final deste livro, talvez seja um spoiler também para muita gente comentar o final, o desfecho. Mas assim, desculpe, tá? Vamos ao spoiler. Elsa se recupera, ela vai voltar para o seio familiar e tudo mais, mas ela volta modificada. Então ela completa aquele ciclo dentro do sanatório e o final do livro te mostra uma Elsa mais amadurecida por tudo aquilo que ela vivenciou e tudo aquilo que ela presenciou ali dentro também, as coisas que aconteceram com ela e ao redor dela. Aquilo ali não tem como. Você não passa por uma doença terrível de... Não são aqui pessoas, né, não são amigos de infância, não são pessoas da família, mas mesmo assim, quando você está dentro dessa panela de pressão e você convive com aquelas pessoas todos os dias, aqueles são as pessoas, né? Aquelas pessoas se tornam sua família momentaneamente. Você se importa com essas pessoas, né? Os problemas daquelas pessoas se tornam seus problemas também. Tem vários momentos aqui
em que isso vai acontecer. Porque aqui neste livro a autora também tem um cuidado em mostrar pra gente não só a vida dessas moças, né, privilegiadas, né, porque para você se internar em Campos do Jordão, sua família tem que ter dinheiro. Então, ela não se preocupa apenas com essas meninas, ela vai te mostrando também as pessoas que trabalham naquele sanatório e que têm uma vida muito difícil, as pessoas que não têm condições de serem tratadas dentro do sanatório, que vivem ao redor ali, enfim. Você tem um retrato geral, né, da Serra de Campos do Jordão e do tratamento para a tuberculose, em várias camadas. E você tem todos esses desdobramentos aqui. É bem impressionante. Num livro de 200 páginas. Que te engana. Parece que você está lendo, né? Quando você pega esse livro para ler e começa a leitura, parece que você está lendo um livrinho água com açúcar. Os desdobramentos desses relacionamentos entre essas meninas que estão internadas, seus romancezinhos e só isso. Mas não, você tem a representação, né? Aquilo que eu falei, elas estão no limiar. Então você precisa lidar com a situação prática. Qual é a situação prática? É o tratamento para esta doença terrível. Então, tanto a Dinah quanto o Thomas Mann, nesses livros, né, talvez este seja o ponto de contato mais interessante entre essas duas obras. Os dois estão aqui para mostrar para você que não há nada de romântico na tuberculose. Né? Então, quando o Hans Castorp chega ao sanatório, a primeira coisa que ele nota é uma tosse terrível da pessoa que está no quarto ao lado. Uma tosse que não para, a pior tosse que ele já ouviu na vida dele. Então, aquilo ali já te quebra. Ó, tuberculose é isso aí. Aqui, quando você começa a ver o que está acontecendo com essas meninas, esse tratamento doloroso, enfim, como no início você acha que você está lendo um romancinho infanto-juvenil, né? Você vai achar assim, todo mundo vai sobreviver no final, vai todo mundo cantar, sei lá, cantigas de roda, né? Vai dar tudo certo. Mas não, este é um livro que não contempla o leitor que quer ler o romancinho Água com Açúcar. Ele te dá um véu de algo assim muito bonitinho, muito delicado. Inclusive com o ambiente que ela cria. Eu também achei a escritora muito talentosa no criar do ambiente, né? Então o título do livro, você também não dá nada por ele, né? Floradas na Serra. Não parece um romancezinho? Né? A capa também toda bonitinha. Mas o que é isso aqui, né? No verão não, na primavera, você tem a serra sendo coberta por flores super bonitas. E aí ela fala também sobre as plantações de pêssegos, e tem algumas árvores ali também que florescem, que fica, o ambiente fica a coisa mais linda do mundo, né, na época da primavera. Não que no inverno não seja bonito também Campos do Jordão, eu pelo menos acho, mas a primavera realmente é especial, o lugar fica muito bonito, fica meio onírico, né? Parece realmente assim um jardim do Éden, vamos exagerar? Vamos. Então, você tem essas moças, né? Olha o que ela fez. Tratando sua tuberculose neste ambiente. Tem tudo para dar certo, né? Mas aí você começa a ler sobre as histórias pessoais dessas outras moças que ali estão. Você vai lendo sobre as pessoas que serão perdidas também, as pessoas que já foram perdidas, né, e que deixaram saudade, e as que estão sendo perdidas também ali enquanto você está lendo o livro. Então, este contato muito próximo com esta doença e com a morte proveniente desta doença modifica qualquer um. E aí talvez entre o outro ponto de contato que eu acho interessante entre os dois livros, né, entre A Montanha Mágica e o Floradas na Serra, que é o seguinte: ambos os personagens, né, tanto Hans Castorp quanto a Elsa, saem do sanatório em circunstâncias muito diferentes. Né? O Hans Castorp houve um chamado para a guerra e nós temos a Elsa se recuperando e voltando para o seio familiar. A mãe vai buscar a menina. O ciclo é completo, como eu disse para vocês. Né? O ciclo do Hans Castorp também é completo. Então, quando ele volta para atuar na guerra. E a Elsa? A Elsa está indo atuar numa guerra? Na verdade, o que a Elsa vai precisar encarar é a vida como ela é agora. Agora que ela conviveu com esse relato ampliado, né, com esses relatos ampliados de vida como ela é, agora que ela viu o que acontece com as pessoas, que ela presenciou, né, tudo aquilo, né, todo aquele contato entre vida e morte, toda aquela o choque de realidade em ver como é que pessoas que não têm dinheiro para estar dentro de um sanatório, como é que elas cuidam de sua tuberculose, o que acontece com uma criancinha quando ela contrai a doença. Então, assim, tudo aquilo vai modificar essa menina. Então, ok, ela não está saindo do sanatório para enfrentar uma guerra como o Hans Castorp, mas ela vai enfrentar uma vida lá fora que é uma vida, não vou dizer sem graça, mas é uma vida toda segurinha, né? Vidinha em família, com aquele noivinho que estava lá esperando por ela, sabe?
é uma vida que parece não condizer mais com a pessoa que ela se tornou. Então, o fim do livro é muito interessante. O narrador vai dizer pra gente, ó, agora, como é que vai ser a vida dessa menina? Ela se lembra, eu achei o final deste livro fantástico. Ela se lembra da mulher de Ló. Então, olha lá. Aqui ela já tá na casa dos pais, né? Ó, não quero olhar para trás. Recuperei a saúde, voltei aos meus. Sabe o que me lembrei agora? Quando eu era pequena, tão faminta de histórias que seu repertório se esgotava e a senhora me contava coisas da história sagrada. Então, essa é a menina conversando com a mãe dela. Aquele episódio da mulher de Ló. Como me afligia ver a pobre mulher tentada, querendo ver os que morriam, tudo o que se acabava para trás, e castigada, transformada numa estátua de sal. Eles me chamam, mas que será de mim se eu olhar para trás? Então ela tem uma dificuldade muito grande de deixar aquelas pessoas que ficaram para trás. Até mesmo a Lucília, com quem ela não se dava muito bem, fica para trás. Então quando ela sai do sanatório, existe uma certa culpa. Ó, eu estou saindo, eu estou curada, eu estou saindo do sanatório, enquanto essas pessoas ainda estão aqui, ainda estão se tratando, né? Então parece que ela não tem direito de sair dali. E ela tem essa necessidade de querer olhar para trás, de querer se lembrar, de querer voltar lá de repente para visitar aquelas pessoas. Só que ela se lembra da mulher de Ló. E ela se lembra com pena, né, dessa mulher que, né, tentada, querendo ver os que morriam e tudo que se acabava para trás. Deus dá uma regra muito clara para toda aquela família de Ló, não só para a mulher, né? Ele diz: olha só, vocês não podem olhar para trás, é para seguir em frente. Eu vou salvar vocês, mas os demais precisam perecer. Então a regra era muito simples, era só não olhar para trás, mas ela não aguenta, ela olha para trás. Então ela desobedece a Deus e ela ainda tem uma ligação muito forte com aquilo que está ficando para trás. Ou seja, ela não está preparada para seguir em frente. E Deus havia avisado: ó, se vocês olharem para trás, vocês serão castigados. E o castigo dela é se tornar uma estátua de sal. Se é justo ou não o que aconteceu com a mulher de Ló, a gente pode discutir aqui isso pro resto da vida. Mas ela se coloca aqui nessa situação em que, se ela olhar para trás, ela vai se tornar uma estátua de sal também. Ou seja, ela vai ficar parada naquilo ali que já se encerrou. Ela não precisa mais do sanatório, ela não precisa mais passar por aquilo tudo. Então, o ciclo dela já se encerrou no sentido de que ela já aprendeu, ela já viu tudo que ela precisava ter visto. Então, o aprendizado dela já foi. O que interessa agora daqui para frente é o que ela vai fazer, né, da vida dela, uma vez que ela está carregando agora em si tudo aquilo que ela vivenciou. Porque para pensar, quando você passa por uma situação em que você está muito próximo de uma doença muito terrível, de uma convalescença difícil, de um tratamento que talvez não leve à cura, você fica numa situação em que você se sente muito impotente, obviamente, mas é uma situação de realidade ampliada demais. Muita gente não aguenta. Então você tem essas mocinhas, né, que estão chegando ali, a preocupação é vestido colorido, não sei o que lá, mas olha o que elas estão vivendo. Então a pergunta, né, que se faz ali quando você tem um Hans Castorp saindo de Davos e você tem essa menina saindo de Campos do Jordão, deveria ser a seguinte: olha só, é possível ter passado por tudo isso, ter assim um conhecimento íntimo do que é vida e do que é morte, do que é saúde e do que é doença, e continuar tranquilamente sua vidinha? Me parece que não. Me parece que você fica, se não durante muito tempo e o tempo cura tudo, né, você fica não exatamente remoendo, mas aquilo faz parte de você. Lá na frente, você ainda vai se lembrar do que você vivenciou nesse período de contato muito forte com essa degradação mesmo do corpo humano, da saúde das pessoas e de pessoas queridas, né? Por mais que ela tenha passado, eu vou chutar aqui, que ela tenha passado 5 meses nesse sanatório. O que são 5 meses comparados a, sei lá, 80 anos de vida? Mas esta experiência ampliada, este contato muito próximo com a morte, modifica a pessoa. Então o livro se encerra num momento interessante, assim, ela não te dá uma resposta, né? O que é que vai acontecer com Elsa daqui para frente? Não, a gente sabe que uma mudança profunda aconteceu com ela, como acontece com qualquer um de nós numa situação dessas. Existe uma percepção
de vida que somente pessoas que passaram por situações extremas como essa enxergam. A gente só pode imaginar. Sabe quando alguém te conta uma experiência muito difícil e aí você não sabe o que dizer e você começa a dizer assim: ah, eu sei, ah, eu entendo, ah, eu imagino. Não. O seu imaginar não resvala na realidade. São coisas que a gente diz só para preencher o silêncio e para mostrar que, olha, eu tô aqui. Então, o que ela viu ali? Ela viu uma infância sendo interrompida, ela viu uma adolescência, uma juventude de uma menina ótima sendo interrompida. Ela viu também toda a esperança de uma outra menina sendo interrompida. São muitas camadas, né, de sonhos quebrados que ela vai acompanhando aqui neste livro. É doloroso. E tudo isso numa roupagem de Floradas na Serra. Não parece, né? Que você vai ler um romancezinho assim de uma historinha de amor, super bonitinho, né? Não. Este livro te engana demais. O seu coraçãozinho de pedra vai ser quebrado aqui, se não com a história da Belinha, com a história do menininho, se não com a história do menininho, com a história da Lucília. Olha, alguma coisa aqui vai te quebrar. Agora, com relação a sentimentalismo barato, né, a autora querendo que você sofra junto com esse personagem. Bom, enfim, isso está aqui no livro também. Mas é bem dosado. De novo, é um livro de 200 páginas. São várias histórias, várias personagens, vários aprendizados que a Elsa precisa acumular ali naquele intensivão. Enxugando, né, torcendo e enxugando aqui o Floradas na Serra, o que você tem é um romance de formação. Depois que você passa por toda essa situação periclitante, você se modifica. Então, essa mocinha que entrou ali com a vida ganha, né, e saiu de lá de volta ao seio familiar, ela tá diferente. Outro ponto de contato que a gente pode encontrar também entre a Montanha Mágica e Floradas na Serra é a questão do tempo, do mundinho diferente que você encontra nesses dois microcosmos, né, nos dois sanatórios. Então a vida corre de um jeito diferente, o tempo é diferente, o ambiente é diferente. Tanto as paisagens quanto as conversas, as pessoas que ela vai encontrando ali, ambos os personagens, né? Então toda aquela convivência não seria possível no mundo lá embaixo. É uma outra experiência, é um outro tipo de vida, é um momento que precisa ser aproveitado da melhor forma possível para a recuperação da saúde. E o Hans Castorp está ali num momento de ampliação, né? Ele passa 7 anos lá dentro. Então ali ele aproveita aquele tempo da melhor forma possível. Ele vai se educar, né? Ele vai aprender filosofia, vai aprender anatomia, enfim. São coisas que se ele voltasse para a vidinha de engenheiro dele, do mundo real, ele não teria tempo para se dedicar. Então você tem nesses dois ambientes um mundo de possibilidades dentro daquele período que eles podem passar ali dentro, que eles vão passar ali dentro. Então é um ambiente em que o tempo corre diferente, as experiências surgem de forma diferente. Então imagine uma Elsa que passou o resto da vidinha dela perfeitinha, né? Quando é que ela conviveria com pessoas tão diferentes quanto ela, como aconteceu ali no sanatório? Perceba que para essas personagens, né, tanto Hans Castorp quanto a Elsa, existe uma necessidade de amadurecimento que vai ser suprida neste período dentro do sanatório. Uma experiência de leitura muito interessante, viu, pessoal? Fica aqui a forte recomendação. Supere a linguagem, né, dos primeiros capítulos ali, em que tudo parece algo muito infanto-juvenil, muito água com açúcar. Este livro não é isso. Ele só te engana. De repente, né, a gente não tem como saber, mas talvez a intenção da autora fosse realmente pegar este público mais sentimental e mostrar algo mais pungente. Baita livro, pessoal. Reforço a recomendação. E é isso. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Na descrição do vídeo você encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia a TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então, a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!